o teu filho, o teu servo, o presbítero Messias. Papai querido, dá graça, dá sabedoria, dá iluminação da sua poderosa palavra para ele, Pai. Que ele possa ser usado pelo Espírito Santo do Senhor para transmitir as boas novas. Não o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar com a igreja. É que eu lhe peço, em nome de Jesus, todos digam. Amém. Complementa a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Quantos já sentiram a presença do Pai aí? E vai continuar sentindo, porque Ele vai continuar na casa. Amém? Ele não perdeu o controle e nem nunca vai perder. Agradecer primeiramente a Deus por estarmos todos aqui. Pastor Adriana, Pastor Eduardo, pela confiança de estar ministrando a palavra. Responsabilidade grande que Deus dá para todos nós. Mas creio que Deus, Ele não está interessado naqueles que querem só aparecer. Deus está interessado naquele que está disponível, embora que não temos capacidade, porque quem capacita nós é Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ter é estar disponível para Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Que diz o título: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre seus filhos me tenho provido de um rei. Feche seus olhos. Se concentre com o Pai a partir de agora. O pastor orou por mim, eu vou orar por vocês. Pai querido, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Abre, Senhor, os ouvidos, os olhos espirituais dos Teus filhos e dos Teus servos, Pai. Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração sirva de ensinamento para todos nós nessa noite. Tira todo impedimento, Senhor. Tira toda oração contrária, Pai, dos Teus filhos. Que aquele que entrou vazio aqui, Pai, saia cheio da Tua presença, Pai. Saia cheio, Pai, do Teu amor, da Tua glória, Pai. Assim eu já oro e já Te agradeço, em nome de Jesus. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor a qual eu meditei aqui fala de um jovem que irá se tornar rei. Mas antes dele se tornar rei, Israel já tem um rei chamado Saul. As nações vizinhas de Israel naquela época já tinham reis. E o povo começaram a se interessar por essa monarquia. Havia uma transição de juízes para a monarquia. E me parece aqui perante a palavra que não foi um bom início. Saul não correspondeu às expectativas. Saul começou a errar, começou a falhar, começou a soberba. E o principal, a desobedecer a Deus. O Senhor já fala comigo e com você desde o início que a obediência é o primeiro passo que temos que dar para com Deus. Se a gente não tiver obediência com Deus, não chegamos a lugar nenhum. Foi um início da monarquia um pouco conturbado, um pouco confuso, porque havia uma promessa que viria um rei, mas era da tribo de Judá.
e acabou na tribo de Benjamim, que Saul era dessa tribo. Então ali o povo começou a ficar um pouco confuso, sem saber, sem entender. Mas Deus trilha o meu e o seu caminho de forma correta. Não é porque havia um rei da tribo de Benjamim que a promessa que Deus tem feito antes não iria se cumprir de forma alguma, porque as coisas não é no meu tempo, não é do seu tempo, é no tempo de Deus. No capítulo 16 do verso 1, a qual lemos aqui, o Senhor repreende Samuel. Até quando, Samuel, tu vai ter dó de Saul, se eu mesmo o rejeitei como rei? Então não é porque somos crentes, estamos há muito tempo na igreja, que Deus não possa nos rejeitar. Pode sim. Cuidado. Devemos ter muito cuidado. Porque do mesmo jeito que Deus rejeitou Saul pela desobediência, pode nos rejeitar também, a qualquer momento. Só basta a gente fugir dos princípios. No capítulo 2 aqui, no versículo 2 do próprio capítulo 16, porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Preste atenção nisso aqui. Isso é muito interessante, esse versículo. Samuel está com medo. Deus dá uma ordem para Samuel para ungir uma pessoa, derramar um azeite na cabeça de uma pessoa. Se o rei souber de um negócio desse, ele vai mandar matar Samuel. Mas Deus dá estratégia para Samuel, porque é sigiloso. Tem coisa que Deus vai falar para mim e para você, que tem que ser entre eu e Deus, e você e Deus. Não precisa estar espalhando. É tudo sigiloso. Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui, com Davi. Está sendo providenciado algo que vai ser extraordinário na vida de Davi. Deus e o seu profeta está decidindo o futuro desse jovem. E ele não está nem sabendo. Ele não está nem por dentro do que está acontecendo. Mas Deus, no verso 2, então Deus diz a Samuel: vai na casa de Jessé o belemita, que eu me provei de um dos filhos dele. Samuel vai. A Bíblia fala que Jessé tem 8 filhos. E começa a passar esses filhos, um por um. E Samuel, como Deus falou para Samuel: Samuel, você vê com os olhos, eu vejo com o coração. E vai passando todos os filhos. E Deus reprova todos eles. Então Samuel pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? Jessé fala: para falar a verdade, ainda tem um, o mais novo, que está apacentando minhas ovelhas. Olha só, numa casa que tem 8 filhos, um está trabalhando e 7 estão dentro de casa. Tem alguma coisa errada aí. Eu vejo em Davi um potencial muito forte. E as pessoas não estão querendo que essa potência dele vire a potência desejada por Deus. Existem pessoas ali que estão bloqueando a potência dele. Porque se o camarada está sozinho tomando conta de um rebanho de ovelha e os seus irmãos estão dentro de casa com seus pais, é porque tem alguma coisa errada. Davi estava esquecido pelas pessoas, pelo seu próprio pai, pela sua própria família, pelos seus irmãos, mas por Deus não. Porque Deus vê aquilo que está no secreto, vê as tuas orações, vê a tua lágrima, vê na tua intimidade. Deus está vendo. Não precisamos mostrar para ninguém. O que eu e você fazemos para Deus, na intimidade, Deus, na hora certa, Ele vai mostrar para todo mundo o que você está fazendo. Então não precisa se precipitar, criar atalhos. Samuel diz: manda chamar o menino, manda chamar o rapaz. Ninguém vai se sentar na mesa sem antes esse rapaz vir.
Vão chamar o rapaz. O rapaz chega. E Deus diz, é esse aí. Derrama o óleo na cabeça dele. E Samuel faz como Deus ordenou. Derrama o óleo na cabeça dele. E vai embora. No versos 13 do próprio capítulo 16. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Ou seja, Deus disse assim, vai lá, derrama o óleo e vaza, vai embora. É comigo. Então tem coisa, meu irmão, que é você e Deus. É na hora que Deus está programando. Não é no meu querer, nem no seu querer, não. O Espírito de Deus tomou conta de Davi. Aconteceu o que com ele? Nada. Voltou para apacentar as ovelhas. Tem gente que recebe um cargo, que recebe uma unção e já quer exercer aquele cargo. Não espera o processo de Deus, porque tudo tem um processo. Toda vitória sua vai passar por um processo. Não tem essa, você não vai conseguir a vitória sem passar por um processo, irmão. Tem que ter um processo, tem que ter uma prova, tem que ter uma peleja. E Davi, na minha cabeça agora, foi apacentar as ovelhas. Provavelmente ele pensou, eu recebi um óleo na cabeça. O profeta falou que eu vou ser um rei e eu estou aqui, cuidando das ovelhas. Muitas vezes é a gente, recebe a promessa, ou a provisão da promessa, e já quer estabelecer, sem passar pelo processo, sem passar pela dor, sem passar por aquele caminho que Deus trilhou para nós. Temos que ter a paciência, temos que ter a sabedoria de aguardar o tempo determinado que Deus tem para mim e para você nessa vida. Aleluia, Jesus. No versos 18 do mesmo capítulo 16, a palavra do Senhor diz, então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença o Senhor é com ele. Meu irmão, a partir do momento que o Espírito de Deus se apossou de Davi, ele saiu de Saul. A Bíblia fala que os espíritos mal começaram a atormentar Saul. E Saul entra em desespero, não tem mais paz, não consegue dormir. Então, o que é que fizeram? Vamos procurar uma pessoa que cante, que louve, para acalmar o rei. E um dos mancebos de Saul indicou o Davi. E Davi foi. Olha só o caminho que Deus está trilhando para Davi. Ungiu ele a rei e aproximou ele do rei. Saul gosta do que vê em Davi. Ele começa a amar Davi. Davi começa a tocar para ele. Provavelmente até degradante para Davi. Eu fui ungido a rei, agora eu estou cantando para o rei. Mas tudo no tempo de Deus, como eu falei aqui. No capítulo 17, dá início aqui a guerra entre os israelitas e os filisteus. A partir do capítulo 17 é onde começa as oportunidades de Davi. Ele foi ungido no 16, passou por todo esse processo. A Bíblia não fala, mas estudiosos falam que era entre 15 e 18 anos que ele tinha. E só aos 30 anos é que ele se torna rei. Então houve essa quantidade de anos todinha em processo que ele estava se passando. Havia uma peleja entre os israelitas e os filisteus, onde havia um gigante, onde o exército de Israel estava com medo, todo o exército com medo. Por quê? Porque ele estava vendo só o tamanho do gigante. O autor fala aqui que o gigante era grande, que tinha espada, que tinha os seus maquinários adequados para aquele tipo de guerra, ou seja, era um cara preparado para a guerra. E o engraçado dessa história é que Davi recebe uma ordem do próprio pai Jessé e diz assim, Davi, vai lá, leva um lanchinho para teus irmãos, leva um lanchezinho lá para os militares. E Davi vai.
sem saber de nada do que poderia acontecer com ele. Às vezes somos nós, a gente está caminhando e não sabemos o que vai acontecer. Mas toda vez que nós estamos caminhando com Deus, Deus vai abrindo portas e vai nos guardando e vai nos livrando. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se você está cansado da semana, se você está cansado do dia, se você está vazio, se você não está conseguindo dar glória, mas de uma coisa eu tenho certeza, se você realmente estiver na presença de Deus, ou buscando a presença de Deus, você vai sair totalmente diferente daqui, você vai sair cheio da presença de Deus, e do Espírito de Deus, e da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Davi então chega ao arraial, com aquele lanche. A primeira rejeição que Davi tem é dos irmãos. O que você faz aqui, seu pretensioso? Com quem você deixou as ovelhas do papai? Que não era nem dele, era do pai. E Davi fala para eles, o que eu fiz? Eu vim apenas trazer o lanche para vocês. Ou seja, Davi já era esquecido, Davi já era rejeitado. Porque quem tem potencial, as pessoas vão rejeitar. Se você tem potencial, algumas pessoas vão te rejeitar, vai te condenar, vai te julgar. Davi então, escuta, esse gigante há 39 dias procurando um homem para guerrear. E nenhum homem de Israel teve a capacidade de enfrentar. O rei Saul até promessas fez, como dar a própria filha a quem fosse pelejar contra esse gigante, a não pagar impostos, a ter uma vida rica, mas nenhum deles teve a ousadia. Mas Davi, ao escutar o gigante a afrontar o Deus de Israel, a afrontar todo o povo israelense, Davi diz, eu cheguei, eu estou aqui. E ainda diz, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Porque se tinha uma coisa, que quem era israelita tinha uma aliança, era quem tinha a circuncisão. E aquele filisteu não tinha. Não tinha aliança com Deus. Davi então vê ali uma oportunidade de casar com a filha do rei, de não pagar mais impostos, nem ele, nem sua família. Só que Davi, ao ver aquele cara, provavelmente ele se lembrou, eu matei urso, eu matei leão, e foi no meu secreto, e agora é a oportunidade que eu tenho. E Davi vai para a peleja com ele, depois de 40 dias, esse gigante afrontando o Deus de Israel. A Bíblia fala que Davi tinha uma fenda com várias pedras, 4 ou 5 pedras. E o Golias fala assim, será eu um cachorro? Você está me considerando como um cachorro? Eu quero é um homem para eu lutar. Mas Deus, Ele não vê um homem sem ter um coração aquebrantado. Ele não vê um homem sem atitude. Ele não vê um homem que o reconheça como Deus. E foi isso que Davi foi. Davi reconhecia Deus. Davi era temente a Deus. E Davi tinha o coração aquebrantado para Deus. Esse mesmo Davi lança essa pedra e derruba esse gigante. A Bíblia diz que esse gigante ele não cai para trás, ele cai para frente. Se o cara joga uma pedra, a tendência é cair para trás. Mas uma coisa eu digo, eu e você, a gente pode até lançar a pedra, mas quem derruba é Deus. Eu e você pode jogar o cajado na água, mas quem abre a água não é nem eu nem você, é Deus. Então, as nossas armas não servem de nada. Não podemos confundir a arma espiritual com a arma carnal, porque o próprio Saul queria dar a sua armadura para Davi, e Davi colocou ela e não conseguiu nem andar. Tem batalha que eu e você está querendo a arma do próximo e não está aproveitando a arma que Deus nos deu. Então esquece as armas do próximo e vamos batalhar com a arma que Deus te deu. É pequenininho? É bacana, é com essa mesmo, porque quem vai trabalhar é Deus, não é eu, não é você.
Não podemos confundir algo espiritual com algo físico. Porque quem derruba aquele gigante não é Davi, não é a pedrada, é Deus. Para a glória ser de Deus. Porque se Davi está com as armaduras de Saul, a glória iria para Saul. E o nome de Deus talvez não fosse lembrado. Mas como foi Davi, aí sim foi reconhecido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No próprio capítulo 17. Isso aqui eu já fiz já. Esse mesmo Davi, vencedor de várias batalhas, coração segundo Deus, matou urso, matou leão, enfrentou Golias e venceu. Saul, após, começa a lhe perseguir, começa a querer lhe matar. Davi tem a chance de matar Saul, mas não mata. Davi tem a chance de se livrar de um cara que está querendo matá-lo, mas ele não mata. Porque ele mesmo diz, no ungido de Deus ninguém mete a mão. E Saul, ainda sendo rei, desobediente a Deus, fazendo as coisas erradas, mas ele tinha o respeito por Davi. Ele tinha a sinceridade de Davi. Mas esse mesmo Davi vai cair numa cilada do inimigo. Ele vai perder uma das batalhas mais fáceis para uma mulher desarmada, até mesmo com pouca roupa. Esse mesmo Davi, vencedor de batalhas, o inimigo vê um ponto fraco dele. O inimigo tenta de todas as formas e consegue jogá-lo numa cilada. O Senhor já fala para mim e para você: cuidado, devemos sempre vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor, tentando nos desviar, tentando nos desviar, tentando nos enfraquecer da fé em Deus. E esse Davi comete um adultério, comete um assassinato, mas ele reconhece. Ele reconheceu que falhou. Ele pede perdão a Deus. O adultério dele gera um assassinato. O filho que foi feito nesse adultério morre. A Bíblia fala que ele passa vários dias enjoando, pedindo pela vida do filho. Deus até perdoa, mas a consequência do pecado, todos nós vamos ter. Deus vai perdoar a mim e a você, mas a consequência vai vir. A Bíblia fala que a espada não se apartava da casa de Davi mais. Como todos sabem, ou já ouviu falar, o irmão mata outro, o irmão se aposta da irmã. Então a família de Davi vira um caos. Mas esse mesmo Davi, que cometeu esse erro, ele foi capaz de reconhecer o seu erro e de pedir perdão a Deus, sinceramente, não só da boca para fora. Que possamos nessa noite se arrepender de todos os nossos pecados, que possamos entender que o Deus vai nos perdoar, mas que vamos ter consequência dos nossos erros. Não podemos esquecer desse camarada, que até hoje é lembrado na Bíblia como o cara segundo o coração de Deus. Mas foi porque ele errou? Não, porque ele tem um coração aquebrantado, porque ele tem um coração de reconhecimento com Deus, porque ele tem um coração que Deus aprova. Que nessa noite possamos ter esse coração que Davi tem, esse coração de amor com o próximo, porque o próprio Deus deu o seu filho para salvar outro filho, que é eu e você, que somos pecador, onde o filho de Deus não tinha nenhum pecado,
mas por minha causa e por sua causa, ele sofreu tudo aquilo que a gente sabe que está citado na Bíblia. Amém? Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que foram poucas palavras, mas foram palavras de ensinamento para que a igreja se fortaleça mais e não perca a fé em Deus e não desista, porque a única derrota para nós é a desistência. Ainda que seja o gigante grande, ainda que seja a peleja, ainda que venha a prova, mas se nós estivermos com Deus, a vitória é certa. Fique de pé, pode ficar de pé. Glória a Deus, meus irmãos. Nós temos que se preocupar e aprender com Davi algo sobrenatural. Davi caiu quando? Estava embaixo ou estava lá em cima? Davi caiu quando ele estava lá em cima. Porque enquanto ele estava embaixo, ele estava obedecendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele ficou lá em cima porque Deus deu uma ordem para Davi. Davi, você vai para a guerra. Ele não cumpriu a ordem que Deus mandou. Ele fez a vontade dele e ficou lá. Que possamos vigiar a partir dessa noite. Se preparar para aquilo que Deus quer de mim e de você. O crescimento vai chegar para mim e para você. Mas quando você estiver lá em cima, nunca se esqueça de onde Jesus tirou você. Nunca se esqueça. Eu falo por mim. Quando eu ia para a igreja, minha irmã está de prova com a pastora Adriana Luizian, uma bicicletinha Monarch, com chuva, mas nós íamos adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Não é porque Deus vai dar saúde para mim e para você, porque Deus não prometeu casa, carro não. Jesus prometeu, sabe o quê? Uma morada para mim e para você. Porque quando nós temos algo é porque o Senhor está dando força, vigor para mim e para você trabalhar, para mim você ter nosso carro, a nossa casa, vocês têm a sua faculdade. Porque Jesus não prometeu nada disso não. Jesus prometeu o quê? Ei, eu estou intercedendo por vocês e estou preparando uma morada. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus está aqui atrás daquele que deseja se arrepender dos seus pecados. Só isso. Porque a palavra de Deus fala que é 70 vezes 7. O Senhor perdoa eu e você. E muitas das vezes eu e você, para perdoar uma pessoa, só a misericórdia do Cordeiro.